Olá, como está você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Medicina e Bem-Estar. Eu sou Marco Menelau, pesquisador, cientista. Estou aqui para trazer para vocês um assunto que é muito interessante. O glúten. Deixar de comer glúten, não deixar de comer glúten. O glúten faz mal? Glúten é bom? Glúten é ruim? Isso não tem nada a ver? É só para quem é celíaco? Essas questões nós vamos estudar no vídeo hoje. Vamos falar sobre essa toxina perigosa que domina o cenário da alimentação da grande maioria das pessoas. E que está gerando várias doenças e as pessoas não sabem. Certo? Agora, antes de eu falar sobre o glúten, vou pedir aquele velho pedido que já se tornou clássico, que já está decorado na minha cabeça. Vou pedir para você se inscrever em nosso canal. Clica aí no inscrever-se, se você não estiver inscrito, ajuda a gente. Também clica no joinha para ajudar esse vídeo a ter mais relevância no YouTube. Compartilha no WhatsApp. Bota essa ideia para frente para ajudar mais pessoas a se libertarem deste vício. Porque na realidade o glúten virou um vício. Bem, em primeiro lugar, vamos explicar o que é o glúten. O glúten, gente, é a proteína presente no trigo. O trigo é o grão que é utilizado para a fabricação de massas de todos os tipos. Macarrão, pão, tudo que for massa vem do trigo e é feita a partir da transformação na indústria da farinha de trigo. A farinha de trigo integral, certo? Ela é mais pura e foi tida durante muito tempo como algo saudável. A farinha branca, ela é fabricada a partir da farinha integral, certo? Da qual são retiradas as substâncias que existem nela e fica somente o glúten e o amido, tá? Então, a farinha de trigo ela tem muito amido, que é um carboidrato complexo, muito calórico, certo? Desse amido, quando o amido é digerido dentro do nosso corpo, ele se transforma em glicose, em frutose. Então, nós vamos falar sobre o glúten. O glúten é essa proteína que não é convenientemente digerida pelo nosso sistema digestivo. Esse é o problema principal, é o ponto número 1. A proteína do glúten é uma proteína que o nosso corpo não consegue digerir direito. Principalmente por dois motivos. Vamos lá. O trigo que existe hoje no mundo não é igual ao trigo que existia há milhares de anos atrás. Por exemplo, na época de Jesus, você poderia comer um pão perfeitamente que você não iria ter problemas. Porque o trigo original, ele é muito mais facilmente assimilável pelo nosso corpo. Só que, no século passado, mais ou menos na década de 40 ou 50, houve uma modificação genética no trigo. O trigo foi modificado geneticamente para se adaptar melhor ao cultivo e à colheita. Então, essa modificação genética fez com que a codificação do glúten ou da proteína do trigo fosse diferente, algo que o nosso corpo não compreende muito bem e não consegue digerir muito bem. Entendem? Então, na realidade, todo o trigo que nós encontramos hoje em dia é um trigo geneticamente modificado. E essa modificação genética faz com que o corpo estranhe esse trigo e não consiga fazer sua digestão bem feita. O resultado qual é? Essa proteína não convenientemente digerida, ela não é quebrada a molécula, não é transformada em aminoácidos, ela segue inteira pela corrente sanguínea e começa a provocar várias reações imunológicas. Porque eu já falei aqui várias vezes no canal que uma proteína externa ao nosso corpo, ela não pode subsistir no nosso corpo, ela não pode permanecer nele, porque ela é um corpo estranho. O nosso corpo só tolera proteínas do próprio organismo, que o próprio organismo fabricou, que tem o código genético do organismo. Então, essa proteína externa que não foi digerida no tubo digestivo segue para a corrente sanguínea e no próprio intestino ela pode provocar reações imunológicas de antígeno-anticorpo. E essas reações imunológicas formam complexos autoimunes e geram problemas autoimunes, ou seja, o organismo começa a atacar os tecidos do próprio corpo. O sistema imunológico, em vez de atacar bactérias, fungos e vírus, ele começa a agredir os tecidos do intestino ou de outro tecido qualquer, a partir dessa exposição do glúten. Então, o glúten, ele estimula processos autoimunes. Então, por exemplo, se você tem a codificação do glúten, é o código genético que fez a sequência de aminoácidos de determinada proteína de glúten, tá?
Se for parecida com a sequência da membrana celular, da proteína que existe na membrana celular das células da tireoide, por exemplo, o corpo vai atacar essa proteína e esse anticorpo também vai atacar a tireoide. Muitos casos de hipotireoidismo em que há um problema na tireoide são estimulados e provocados, não como única causa, mas são também provocados pela questão do consumo do glúten. Se você tem hipotireoidismo, a primeira coisa que tem que fazer é parar de consumir glúten para começar a tentar reverter o processo, tá? Porque o glúten, ele tem uma sequência de aminoácidos da sua proteína parecida com a sequência de aminoácidos da proteína que existe lá na tireoide, na glândula tireoide, tá bom? Então, gente, essa é a primeira questão. Nosso corpo não consegue digerir bem o glúten. Então, com isso, ele segue inteiro, a proteína segue inteira e provoca reações imunológicas. E isso começa a agredir o próprio intestino. O próprio intestino delgado começa a ser destruído pelo glúten. E começa a haver inflamação crônica do intestino. Eu já tive várias pessoas que chegaram com a história de que quando pararam de comer o glúten, a sua colite desapareceu, a sua retocolite ulcerativa desapareceu, inclusive comprovado por exames. Eu sou um exemplo disso. Eu larguei o glúten faz 3 anos atrás e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Largar o glúten fez com que eu tivesse uma saúde muito melhor. Eu perdi peso com mais facilidade, eu tive muito mais energia no meu dia a dia. Você sabia que o consumo de trigo faz você envelhecer 10 vezes mais rápido? O trigo é um alimento que promove envelhecimento precoce. Quando eu li isso, foi uma das coisas que me fez tomar a decisão de deixar o glúten. Foi um dos motivos, mas são vários motivos. O glúten, ele é viciante. O glúten, ele é uma toxina. Além de não ser convenientemente digerida e torna-se uma proteína, um corpo estranho e provoca reações autoimunes, ele também atua sobre as células do corpo da gente. Ele entra inteiro, porque não é digerido, e começa a agir como uma toxina, uma neurotoxina, porque age no cérebro, dando euforia e bem-estar. Ele funciona como se fosse uma espécie de heroína. Ele não é a molécula de heroína, mas tem um efeito euforizante. Faz você sentir aquele bem-estar, sabe? E isso dá um certo vício em você. Então você come o pão para se sentir bem e vai querer ficar comendo pão. Quando as pessoas deixam o glúten, sentem falta. Como uma pessoa está sentindo falta de uma droga. Então, é interessante perceber isso aí. O trigo, ele é viciante. Ele vicia você. Ele vicia você fisicamente e vicia você psicologicamente também. Eu senti, com cerca de uma semana que eu parei de comer o glúten, eu senti uma vontade muito grande em alguns momentos de comer o glúten, como quem está fissurado mesmo por aquilo, tá? Mas eu senti que o meu sono melhorou, eu senti que minha energia melhorou, eu senti que eu comecei a perder peso mais fácil, eu me senti muito melhor em todos os sentidos. Uma coisa foi fundamental, eu tinha uma inflamação crônica do intestino, eu tinha diarreia praticamente todos os dias. Isso aí desapareceu com a suspensão do consumo do glúten, do trigo. Maravilhoso o resultado comigo, eu posso dar esse depoimento aqui com vocês, tá? Então várias pessoas também já fizeram esse teste, deixaram de comer glúten e perceberam que o intestino começou a funcionar muito melhor. Pessoas que tinham diarreia crônica, essa diarreia desapareceu. Pessoas que tinham retocolite ulcerativa ficaram bons, comprovadamente por exames, certo? Isso eu vi. Pacientes chegaram no meu consultório mostrando o exame antes e o exame depois. E o intestino começou a funcionar muito melhor, absorver melhor os nutrientes, enfim, uma melhora geral de toda a saúde do indivíduo. Além de ser melhor porque você está deixando de tomar uma droga, o vício no pão, o vício no trigo, o vício no macarrão, o vício em qualquer derivado do trigo faz você engordar mais facilmente, porque provoca picos de insulina. É muito fácil o glúten provocar picos de insulina. E tem outro detalhe, quando você come qualquer pão ou qualquer derivado do trigo que é integral, em que você não vai ter aquela farinha branca, vai ser uma farinha integral, que é uma farinha teoricamente mais rica em nutrientes, o problema do glúten continua o mesmo, ou seja, continua com glúten e continua até com mais glúten do que a farinha branca. Esse é o problema. Além disso, outro detalhe importante, o trigo de hoje ele tem 400 vezes mais glúten do que o trigo de 2000 anos atrás. Essa é outra questão também importante, a quantidade. Então fica muito mais difícil, se já é difícil para o corpo da gente digerir o glúten
Imagine uma quantidade muito maior dessa substância, que vai fazer com que com que o seu estômago e o seu intestino entrem em colapso para digerir essa substância tão complicada, não é? Tão difícil de ser quebrada. É uma molécula que não é facilmente digerida pelo nosso corpo, tá? Então a lista dos benefícios, quando você larga o glúten, que é uma decisão que só você pode tomar, é muito grande. Existem alguns livros que você pode ler. Existe um livro muito famoso chamado Barriga de Trigo. Eu vou mostrar aqui a vocês, é muito interessante esse livro. Ele fala sobre tudo que você precisa saber sobre o trigo. Você lendo esse livro, você vai aprender muito sobre os malefícios que o glúten faz para você, certo? Você que tem diabetes mellitus do tipo 2, largando o glúten vai tudo melhorar para você. Você que tem síndrome metabólica, gordura no fígado, largando o glúten, tudo vai melhorar para você. Porque o glúten faz picos de insulina e os picos de insulina estimulam o corpo a produzir gordura e a estocar gordura. Então, quando você tem menos picos de insulina, você emagrece. Então, o consumo do glúten promove obesidade, barriga grande, diarreia, problemas intestinais, certo? E também problemas na tireoide. Além disso, você vai envelhecer seu cérebro, porque já existem pesquisas que comprovam que o consumo de glúten, que é essa toxina que age no cérebro provocando euforia, pode no futuro dar problemas até de demência para você, tá? Então, retirar o glúten é outra coisa que você faz para prevenir, certo? Doenças como Alzheimer e outros tipos de demência, ok? Bem, era essa mensagem que eu tinha para dar para você hoje. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, já há 3 anos que eu larguei o glúten e não foi fácil, porque nós somos cercados de glúten por todos os lados. Tem trigo em tudo, eles colocam farinha de trigo em praticamente todos os alimentos industrializados. Até aqueles que você nem imagina que tem farinha de trigo, tem farinha de trigo. Então, é um problema sério, é um problema grave. Estude, procure conhecer o assunto. Na internet tem muito material sobre isso. Leia esse livro que eu mostrei para vocês, o Barriga de Trigo, é muito bom. E tire suas próprias conclusões, ok? A decisão de deixar de comer glúten tem que ser somente sua. Eu aqui dei o meu depoimento, falei sobre as vantagens que tem de você deixar o glúten. Realmente é muito saboroso, o pão francês é muito saboroso, a pizza é muito saborosa, mas já existe o pão sem glúten, a pizza sem glúten. Então, não é tão difícil você substituir, tá? A pizza sem glúten, você nem sente a diferença. O macarrão sem glúten é a mesma coisa. O pão sem glúten é que não é tão bom quanto o pão francês, mas para mim é muito melhor a saúde do que o prazer de comer um pão francês. Eu prefiro muito mais ter mais saúde do que comer pão francês, tá? É muito melhor para mim, é uma decisão que só você pode tomar. Eu tomei essa decisão, eu prefiro a minha saúde. Então, eu deixei de comer um alimento que envelhece você 10 vezes mais rápido. Eu deixei de comer um alimento que é uma toxina que atinge o cérebro, provocando euforia e vicia você. E causa depressão, porque tudo aquilo que causa euforia também leva para baixo, leva para depressão. Eu deixei de comer um alimento que engorda, eu deixei de comer um alimento que provoca gordura no fígado, eu deixei de comer um alimento que estimula e promove uma doença como a diabetes mellitus do tipo 2. Então eu acho que vale a pena deixar de comer o glúten, ok? Era essa a mensagem de hoje, que Deus possa te abençoar, como sempre eu falo aqui, com muito amor, paz, alegria e saúde. Um grande abraço para você.